Tá começando agora o devocional 34 e hoje nós vamos estudar o que é felicidade segundo a Bíblia. O que a Bíblia considera felicidade? Como podemos ser felizes segundo a Bíblia? E o que significa felicidade no grego e no hebraico para a gente entender o original da palavra, o verdadeiro sentido dela e não a forma como ela foi traduzida somente. Esse é o primeiro devocional que não tem versículo-chave, porque não há nenhum versículo na Bíblia que contém a palavra felicidade. Mas tem algumas palavras em grego e em hebraico que são traduzidas como felicidade, e são palavras que têm sentidos equivalentes mesmo que não sejam exatamente a mesma coisa. Então aqui a gente vai tentar entender qual é o sentido dessas palavras e o que a Bíblia está tentando nos mostrar. Uma das palavras que é traduzido como felicidade é a bem-aventurança, bem-aventurado. Nessa tradução está escrito bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em algumas traduções está escrito feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O sentido bem-aventurado vem da palavra ashrei, que é uma palavra hebraica e ela está presente no Antigo Testamento. Em Salmos 1:1 está escrito bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Em Salmos 32, no versículo 1 e 2, está escrito: bem-aventurado aquele a quem é perdoada a transgressão e coberto o pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Por que esse homem é bem-aventurado? Por que esse homem é feliz? Esse é um homem que tem uma postura fiel. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não vive pecando, ele não está envolvido com pessoas que são escarnecedoras, com pessoas que desonram a Deus. Então é a postura dele que tornou ele bem-aventurado. Já em Salmos 32, está trazendo uma bem-aventurança que tem relação espiritual e não comportamental. Então, aquele a quem é perdoada a transgressão, isso é espiritual. A quem o Senhor não atribui iniquidade, isso é espiritual. Então, nós temos uma bem-aventurança que é comportamental e uma bem-aventurança que vem da questão espiritual. Nota-se que o homem que se comporta de uma forma correta, espiritualmente ele também está melhor. Porque não tem como o nosso espírito tá andando para um lado e o nosso comportamento para o outro. Se a gente se comporta da forma correta, o nosso espírito também está andando em conformidade com isso. Então, bem-aventurado é o homem que se arrepende dos erros. Ele nasce novamente por causa desse arrependimento, por causa desse reconhecimento, e ele busca pela santidade, andar no caminho certo, continuar fazendo as coisas da forma como Deus quer, é um caminho de santidade. Continuando em Salmos 84:5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplainados. Então essa também é uma bem-aventurança espiritual. A força desse homem está em Deus, ou seja, ele confia em Deus. O coração dele é um coração temente a Deus, é um coração corrigível por Deus. Em Salmos 89:15, bem-aventurado o povo que conhece o júbilo. Andam, ó Senhor, na luz da tua face. Andar na luz da face de Deus é andar debaixo da presença de Deus. É andar com intimidade. É andar sabendo o que Deus quer, sabendo o que Deus espera de nós. É ter um relacionamento com Deus. Então a bem-aventurança aqui está relacionada com o comportamento humano, com uma busca por Deus e com uma busca pela santidade, com a obediência a Deus. Ela não está relacionada com felicidade nos termos mundanos que a gente entende. Em Salmos 112, versículo 11, aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. O homem que gosta de viver a vida diante de Deus, que gosta de cumprir a vontade de Deus, é bem-aventurado. Até aqui no Antigo Testamento, a gente percebe que a bem-aventurança está relacionada ao relacionamento do homem com Deus.
a forma como o homem se relaciona com Deus, a forma como o homem entende Deus e a forma como o homem se comporta diante de Deus. A bem-aventurança aqui não está relacionado com sentimento de alegria, com sentimento de felicidade, com satisfação por ter coisas materiais, com satisfação por ter conquistas pessoais, e sim em relação a Deus e ao homem. No Novo Testamento, a gente também tem a palavra bem-aventurança, o conceito, o termo bem-aventurado, e esse termo está escrito em grego, que é makarios. Vamos ver onde é que esse conceito aparece na Bíblia no Novo Testamento. Em Mateus 5, do versículo 3 até o versículo 6, está escrito: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais uma vez aqui, a bem-aventurança não está relacionada com o prazer pessoal. A felicidade não é prazer pessoal em Mateus 5, do versículo 3 ao 6. Pobres de espírito, chorar, ser manso e ter fome e sede de justiça não são coisas que trazem prazer. São coisas que trazem muitas vezes angústia, que traz aflição. Mas mesmo na aflição, mesmo na angústia, essas pessoas são bem-aventuradas. Nesses versículos, a bem-aventurança ela vem com uma promessa de ser consolado, de herdar a terra e de ser farto. São promessas. A Bíblia não fala você é bem-aventurado porque você está sendo consolado. A Bíblia fala porque você será consolado no futuro. É uma promessa. Bem-aventurado os que herdarão a terra, ou seja, você ainda não herdou, você vai herdar. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eles não estão sendo fartos agora. Quem tem fome e sede de justiça hoje ainda está com fome e sede, não está sendo satisfeito. Então são promessas. E a única coisa que a pessoa bem-aventurada tem, que a pessoa feliz tem em Mateus 5, é o reino dos céus. Eles não têm consolo, eles não têm terra e eles não têm justiça, mas eles têm o reino dos céus. Então, o reino dos céus é algo que já é dos bem-aventurados, é algo que já é nosso. A pessoa que busca Deus, que acredita em Deus, que busca santificação, é uma pessoa que já vive o reino dos céus na vida dela, aqui na terra mesmo, porque o reino dos céus ele é espiritual, ele pode fazer parte da tua vida aqui na terra. Então, está muito claro aqui que a bem-aventurança não vem de uma circunstância boa da vida mundana. Ela está relacionada com a esperança nas promessas e com o reino dos céus que nós já temos na nossa vida hoje. Outro conceito que é traduzido como felicidade em algumas bíblias é a palavra simha. É uma palavra em hebraico e ela está no Antigo Testamento. Em Neemias 8:10 está escrito assim: Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas e bebei bebidas doces, e enviai porções aos que nada têm preparado, porque este dia é santo ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo que estava ouvindo Neemias era um povo que tinha se afastado da presença de Deus, mas eles acabaram recebendo perdão e avivamento. Então, nesse momento aqui, no versículo 11, eles estão comemorando esse avivamento espiritual que eles receberam, comendo carne gorda, bebendo bebidas doces e também doando comida, a comida da festa deles, para as pessoas que não tinham nada. Esse mesmo povo também estava passando por um momento de guerra. Eles iam guerrear com uma nação. Então, isso aqui é um momento antes da guerra deles iniciar de fato. E o que o profeta falou para o povo nesse momento foi: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, nessa guerra nós vamos lutar com a força do Senhor e essa força vem da alegria que nós estamos sentindo dele. A alegria de viver a vontade de Deus é uma força para o ser humano. E prestem atenção, aqui fala a alegria do Senhor.
Não fala a nossa alegria em Deus é a nossa força. Fala a alegria do Senhor, ou seja, é uma alegria que o Senhor envia para nós. É uma alegria enviada de Deus. Em Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mais uma vez aqui, a alegria não é algo que a gente produz. A alegria é algo que vem. Ela é enviada, ela vem ao nosso encontro. Deus manda alegria. E aqui fala: a ira dura só por um momento. O que significa isso? A ira de Deus só vem para a vida do ser humano quando o ser humano está em pecado. A ira de Deus é uma resposta de Deus ao pecado. Então, quando a gente peca, Deus se ira. E aqui ele está falando que a ira de Deus vem, ou seja, a consequência do pecado vem. Mas a dor dessa consequência vai durar só por uma noite, claro, se a pessoa se arrepender. E a alegria vem pela manhã. Então, da mesma forma que você sofre pelo seu pecado, a partir do momento que você se arrepende, a partir do momento que você aceita Cristo, a partir do momento que você resolve mudar a sua vida, a alegria é enviada para sua vida. Esse versículo ele é muito específico, ele não tá falando de um choro aleatório ou de uma alegria aleatória. Ele está falando de um choro causado pela ira de Deus e de uma alegria que vem do céu para a tua vida. Em Salmo 51:12, a gente entende que alegria é essa. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. A alegria que nós sentimos quando somos perdoados é uma alegria da salvação. Saber que você é salvo, saber que você tem um bom destino é um motivo de alegria. É essa a alegria do Senhor. Essa é a alegria que Deus manda para nós. E mais uma vez, é uma alegria que não está relacionada com a tua satisfação pessoal, mas está relacionada com a tua relação com Deus. Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Essas pessoas aqui encontraram alegria no favor de Deus. O Senhor fez algumas coisas por nós, Ele fez grandes coisas por nós. E nós estamos alegres porque Deus fez, porque Deus quis fazer, porque Deus olhou para nós, porque Deus quer nos abençoar, porque Deus está se alegrando conosco também. Mais uma vez aqui, a alegria está relacionada com aquilo que Deus fez, com a nossa relação com Deus. Em Provérbios 15:13 está escrito: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração que está alegre, que tem aquela alegria, que é a alegria da salvação, que é uma alegria que vem do céu, ele aformoseia o rosto. A pessoa fica mais bonita, o semblante da pessoa fica melhor. Ela fica leve, fica feliz, fica agradável. A alegria da salvação, a alegria do Senhor é uma alegria visível. No Novo Testamento também existe a alegria, só que está em grego e a palavra em grego é chará. Em Mateus 2, versículo 10 está escrito: quando viram a estrela, alegraram-se com grande alegria. Aqui é quando eles viram a estrela que estava anunciando o nascimento do Messias. Então, mais uma vez aqui, a alegria está relacionada com Deus, com o fato deles verem um sinal que aponta para uma obra de Deus, para algo que Deus está fazendo na terra. Em João 15, versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Aqui, a palavra xará está traduzida como gozo, mas ela também pode ser traduzida como alegria, já que é a mesma palavra. O versículo 11 poderia ser: para que a minha alegria permaneça em vós, ou para que a minha felicidade permaneça em vós. Aqui, Jesus está falando que se a gente guardar os mandamentos de Deus, ou seja, se lembrar dos mandamentos, pensar nos mandamentos e obedecer aos mandamentos, a alegria dele, o gozo dele, a felicidade dele vai permanecer em nós e será completo. Então, mais uma vez aqui, a alegria não está relacionada, ou a felicidade,
com a nossa satisfação pessoal, mas com a nossa relação com Deus. E isso deixa muito claro que essa felicidade é uma felicidade espiritual. Não é uma emoção, não é serotonina, ocitocina, não é isso. É uma felicidade espiritual, tá além daquilo que emocionalmente a gente conhece como ser humano. Em Atos 13 está escrito: "E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província." Isso aqui foi depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e foi ao céu. Os discípulos estavam anunciando o evangelho. Versículo 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Bernabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui está muito nítido, está muito claro que a alegria não tem a ver com a circunstância que nós estamos vivendo, porque eles estavam sendo perseguidos e eles saíram do local em que eles estavam fugindo das perseguições. Isso não é um momento feliz. Isso não é um momento de satisfação, mas eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor se divulgava por toda a província. Então, mais uma vez aqui, a alegria não tem nada a ver com o quanto de emoção eles estavam sentindo. Não tinha nada a ver com o quão boa ou quão confortável estava sendo a vida deles. Então, o que é felicidade de acordo com a Bíblia? Quando a gente fala de bem-aventurança, nós estamos falando de algo espiritual. Não é uma emoção, mas a condição da alma. É algo muito mais profundo, é algo muito mais íntimo. A alegria, a bem-aventurança, a felicidade são dadas por Deus. A gente não produz, não é hormonal, não tem a ver com as circunstâncias da nossa vida. E a nossa alegria é uma alegria que vem pela salvação de Deus. Quando a gente sabe que a gente é salvo, quando a gente foi perdoado, quando a gente opta por obedecer os mandamentos, por seguir um caminho que agrada a Deus, então essa alegria nos é dada por Deus, ela vem a nós. Não é algo que a gente produz, que a gente cria na nossa vida. Então, quando nós estamos cumprindo os propósitos dele, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, ele envia essa alegria, a gente recebe essa alegria e a gente se torna bem-aventurado, alegre e feliz em Deus. Esse foi o devocional de hoje. Se você gostou do devocional, curte o vídeo para que mais pessoas possam ver. Comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.